Bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é, a condição ou o objetivo? A condição está ligada com o ambiente, com o que está por trás. O objetivo é o que está na frente, para onde a gente está indo. A gente vai ver que a prioridade é o objetivo, a direção, o sentido, para onde a gente vai, o que a gente quer, o que tem que fazer. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo, volume 21 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Bo, a Parashat que a gente sai do Egito, é a Sirá de número 2. Tem no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, na página 22, Aleph, Rabi Shimon, grande Rabi Shimon Bar Yochai, do Zohar, da Kabbalah, ele fala, Av Benó, são parentes, o pai e o filho, e todos os outros parentes, Rola Krovin, Kesherin Ledut Achodesh, são kasher, eles são próprios para fazerem um testemunho de quando é o Rosh Chodesh, quando eles vêm à lua e vão até o Beit Din, ao Sanhedrin, para avisar que pode ser decretado o Rosh Chodesh naquele dia, porque foi avistada a lua nova. Maitam Rabi Shimon, por que o Rabi Shimon fala aqui, nesse caso específico, embora em todos os outros casos de testemunhos não podem ser testemunhos parentes, né, porque eles estão envolvidos na situação, vão dar o testemunho igual, né, sobre um assunto, não vai ter a verdade, né, do que eles viram. Porque o Rabi Shimon fala que nesse caso, para decidir quando vai ser o Rosh Chodesh, podem ser irmãos, ou pai e filho, ou parentes, porque está escrito, justamente como a gente vê embaixo, na nossa Parashá em Bo, no livro de Shemot, Vayomer Hashem el Moshe vel Aharon. Hashem falou para Moshe e Aaron, falou para os dois juntos. Beres Mitzrayim Lemor, na terra de Mitzrayim, para falar. Rabanan, os Rachamim, os rabinos, os sábios, falam, Eduzó, essa Edu te misturar lachem. Isso quer dizer só que vai ser entregue esse testemunho, mas que não pode ser parentes. Então, como a gente falou, está no capítulo 20, no capítulo 12 do livro de Shemot, né, Parashat Bo, Vayomer Hashem el Moshe vel Aharon, como a gente falou, Beres Mitzrayim Lemor, Alesh Hazel Lachem, esse mês para vocês, Rosh Chodeshim será a cabeça dos meses, Rishon Hu Lachem. Está falando do Rosh Chodesh Nissan, mês Nissan, que é o primeiro mês do ano, né, ligado com o calendário dos meses, né? Rosh Hashanah é em Tishrei para o ano inteiro, para os meses é em Nissan, é o Rishon primeiro, e o Rosh Hashanah com relação a todos os meses do ano. Então a gente vê que tem uma discussão no Talmud se pode ou não ter testemunhos de parentes. Rabi Shimon fala que sim, e os Ramim sábios falam que não. O Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe de Lubavitch, explica o motivo do Rabi Shimon, que é diferente dos outros tipos de testemunho. O Beit Din, que é o tribunal rabínico, sabe a resposta mesmo assim, pelas contas que eles fazem. Então eles já sabem quando que é o Rosh Chodesh. Eles querem conferir também através do testemunho. Assim como atualmente, que a gente faz pelas contas, né? As contas do Hillel Azaken, que definiu o calendário até o final dos tempos, até Mashiach chegar. Então, hoje, também é feito pelas contas, então por isso os parentes podem testemunhar, porque não faz muita diferença se eles tiverem a mesma opinião e forem influenciados por serem parentes. Mas precisa entender, tem uma questão aqui. A invalidade do testemunho dos parentes não é
porque podem acabar mentindo, mas porque é um decreto de Hashem. E vale, mesmo que eles não vão acabar mentindo, porque o Beit Din no tribunal sabe qual é o dia certo do Rosh Chodesh. É um decreto de Hashem. Então, por que faz diferença se o Beit Din já sabia o resultado antes, porque ele sabia fazer as contas e tinha a lógica por trás do Rosh Chodesh? O testemunho não é simplesmente um esclarecimento lógico. É um decreto, precisando de dois testemunhos mesmo, que eles possam, mesmo que eles possam mentir, tem que ser dois, mesmo que eles possam mentir, mas é um decreto, que são dois. E, no segundo lado, os parentes que são invalidados para testemunharem, porque tem a suspeita que eles podem mentir, tem a força de uma lei da Torá, que impede parentes para testemunho. Tem outra questão sobre a opinião do Rabi Shimon. Por exemplo, convertidos, Geirim, não tem a lei de parentes, né? Depois que eles se convertem, o filho, né, que é convertido, o pai não é mais considerado o pai dele, é como se ele fosse uma criança que nasceu. Mesmo dois irmãos que se convertem ao mesmo tempo, eles podem testemunhar, porque eles não são mais considerados irmãos depois que se convertem. É como se fossem crianças que nasceram novamente. Então eles podem testemunhar um ao outro. É como alguém que nasceu. Quando nós saímos do Egito, todos nós éramos como Geirim, como convertidos. Então não tinha essa questão, esse problema de ser parente para ser testemunho. E Moshe e Aaron também estavam nessa situação como Geirim, como convertidos. Então, como que a partir disso a gente aprende que são permitidos parentes testemunharem depois da entrega da Torá? Com relação a testemunho, porque foi assim decretado, os Geirimos convertidos não são considerados parentes. Então, eles seriam válidos. Mas, quando é um esclarecimento lógico para saber onde que está a lua de verdade, a proximidade de conhecimento deles acontece, existe. Porque eles são irmãos, nasceram irmãos, então eles estão no mesmo ambiente, nas mesmas condições, como a gente falou. Então, entre irmãos acontece isso, depois que se convertem, como aconteceu com Moshe e Aaron, para parentes depois de matar no Torá. Mas a Halachá fica como os sábios. A Torá quer enfatizar que a santificação do mês, o Kiddush HaChodesh, a declaração de quando começa a cabeça do mês, não deve ser só lógica e através de contas e cálculos, mas que tenha a força da lei, com dois testemunhos, sem ser parentes. Tanto nos testemunhos que viram a lua, quanto nos cálculos da lua nova, tem uma grandeza e vantagem que não tem na outra. E como o Rosh Chodesh é uma questão fundamental, precisa desses dois tipos. E está tudo ligado, né? Os testemunhos, que são um decreto que está acima e que está ligado com a força da Torá, e os cálculos, que está ligado com a lógica, com a razão que o Sanhedrin fazia, os juízes, e também o Hillel, que decretou o calendário para todos os tempos. O Rashi, no Bereishit, no primeiro verso, explica, né, a famosa frase, porque começa a Torá com Bereishit, Amar Abi Yitzchak, né, uma menção ao seu pai, Yitzchak. Lo hayah tzarich le'atkil et haTorá, não precisava começar a Torá, a não ser através do Haodesh Hazeh Lachem, que é o passo que a gente está falando, para Shat Bo, dessa semana nossa, que é a mitzvah Rishoná, a primeira mitzvah que foi ordenada ao povo de Israel. Porque essa é a primeira mitzvah de decretar o Rosh Chodesh, fazer a santificação do Chodesh. Deveria ser a primeira mitzvah do Aseret Dibrot, dos 10 mandamentos,
Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus, teu Deus. Aceitação do jugo divino, aceitação de Hashem, que é o fundamento para cumprir todas as mitzvot. Sim, é verdade. Anohi Hashem Elokecha, ou Shema Israel, a gente aceitar Hashem como rei, como Deus, é o principal, é o fundamento no que concerne ao cumprimento das mitzvot como condição. Tendo a aceitação de Hashem, faz sentido a gente cumprir as mitzvot e elas têm validade. Mas o objetivo não é essa que é uma condição. O objetivo é que a gente faça para Hashem uma moradia para Ele aqui no mundo. Que a gente faça uma diferença no mundo, que a gente mude o mundo. Nós, suspeitos, né, dos Sadikim, são maiores que os do céu e da terra. Por quê? Céu e terra é uma criação yesh me'ain, né, do algo que de Hashem, que está acima do algo, né, que é o ain, que é o nada, né, se cria o yesh, o mundo. Mas, quando a gente faz desse mundo uma moradia para Hashem, quando a gente se entrega para Hashem, que é o nosso trabalho aqui embaixo, a gente faz a anulação do algo, da gente, para o Ain, para o nada, para Hashem. Então é muito maior essa entrega para Hashem, a gente se anular para Ele, do que Ele criar o mundo, porque para Ele não representa nada, é só um brilho. Como está explicado também, que é maior o último milagre do que o primeiro. Tem uma história no Talmud que fala sobre Rabi Hanina ben Nosson, se não me engano, que ele era muito pobre, ele pediu para poder ter um sustento, e aí Hashem concedeu, fez um primeiro milagre, que é esse primeiro milagre, que mandou uma mesa com pés de ouro. E aí, quando a esposa dele reparou e falou que faltaria para eles no Amabá por ter aceitado isso, a Rabi Hanina ben Nosson pediu para tirarem a mesa de ouro, para eles não perderem o Amabá. E aí chegou uma mão e tirou a mesa de ouro. Então diz que esse milagre de tirar a mesa, que é o último, é maior do que dar a mesa que Hashem fez. Porque ao tirar, a gente está transformando, é nossa parte aqui embaixo, transformar em Ain, fazer com que o que tem aqui embaixo vire nada. Então isso é muito maior que a nossa missão, o nosso objetivo. E muitas parashiot, Hashem falou tanto para Moshe quanto para Aaron. Por que nessa específica, em Bo, o Midrash cita especialmente? Por quê? Porque Rosh Chodesh está ligado com Hidush, com mudança, com inovação. Esse é o objetivo geral de Torá e nossa missão aqui nesse mundo. Fazer a mudança, fazer a diferença, transformar. E isso são em dois aspectos gerais. Um está ligado com Moshe, outro está ligado com Aharon. Por isso tem a frase que fala melhor em dois do que em um. O que é o dois? A moradia para Hashem, que está ligado à parte, né, o superior, Hashem, aqui embaixo nesse mundo, que está ligado com o nosso esforço próprio aqui embaixo. Então tem o lá em cima e tem o aqui embaixo. Tem o de cima para baixo e o de baixo para cima. Isso faz referência a esses dois níveis. O Rosh Chodesh faz referência a esses dois níveis. Para que possamos cumprir o objetivo, que é o principal, precisamos inovar e nos anular para o nada. Deixar o fluxo passar e a gente não impedir nada. A criação do mundo vindo do nada vem só do brilho de Hashem. A criação e a anulação do ego para o Ain, a gente se anular para Hashem, pode ter a inovação de trazer aqui para baixo a essência de Hashem, que é muito maior, porque é o nosso esforço próprio. Moshe acompanha o noivo, levando para Rupá, e Aaron acompanha a noiva, que somos nós, para o casamento. Moshe acompanha Hashem,
de cima para baixo, e Aaron acompanha a noiva, o povo, de baixo para cima. São os dois lados, que é melhor dois do que um. Somos comparados com a lua, que cresce do pequeno para o grande, com nossas próprias forças, de baixo para cima, seguindo a razão e a lógica de modo íntimo, penetrado, com as forças envolventes da alma e a essência da alma, a gente se anulando para a vontade divina que está acima da razão, a gente faz esse trabalho de baixo para cima, que é maior ainda do que o de cima para baixo. Por isso o Rosh Chodesh é fixado de dois modos também, de baixo e de cima. Pelas contas do cálculo, que é o nosso esforço aqui de baixo, e pela determinação da Torá, que está ligado com os dois testemunhos que tem que ser kasher e não podem ser próximos, não podem ser parentes. Que a gente possa já estar vendo o Sanhedrin no Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, já com Melech HaMashiach, o Rei Mashiach, agora já não.